Nós crescemos escutando que o interior é sinônimo de paz, de calmaria e uma vida simples, onde o tempo anda mais devagar. Mas também há uma realidade em que esse mesmo interior, com aquele céu estrelado perfeito e aquele cheirinho de terra molhada, esconde uma atmosfera sinistra de filme de terror. Ele prende os cachorros aqui, porque quando a caipora está perturbada, ela fica maltratando os bichinhos, né? E aí, tá ouvindo esse som? Que som é esse? Teve uma mulher aqui, que mora aqui, numa casa aqui próxima, que ela teve 7 filhos. E um deles é lobisomem. E por incrível que pareça, é uma mulher. E ela me disse o nome da mulher. E eu tô aqui, ó, nessa estrada. E eu vou chamar o nome dessa pessoa. Sabe aquele silêncio da madrugada? Ele pode ser reconfortante, ou pode também ser completamente assustador. No centro de uma floresta, por exemplo, um local que naturalmente é longe dos barulhos do carro e das coisas urbanas em geral, né? Tudo o que resta para quem vive ali é o som dos grilos e o eco da sua própria respiração. E o pior é que, nesse tipo de silêncio, qualquer ruído acaba virando um susto, como por exemplo, uma porta batendo sozinha. Essa igreja aqui, ó. Tem alguma coisa batendo na porta aqui. Não tem nada ali dentro. Um passo que não é seu ou um sussurro vindo da plantação de milho, mesmo que não tenha vento algum, que por sinal é muito bizarro. Muita gente acha que isso é só coisa da cabeça, e é nesse clima que surgem os relatos mais bizarros, histórias que seus avós juram ter presenciado e que, mesmo parecendo absurdos demais, te deixam com aquela dúvida de se realmente aquilo tem um pingo de verdade. Afinal, por que essas histórias se repetem tanto, em tantos cantos diferentes do país? Seria uma simples coincidência? Ou tem algo que a gente simplesmente não consegue explicar? É quando a luz do dia se despede e dá lugar ao breu completo que a paisagem charmosa da natureza se transforma em palco de pesadelos vivos. A estrada de terra batida que era tão bonita sob o sol, agora parece um túnel para o inferno. E o curioso é que o medo ele não vem só do que podemos ver, mas principalmente daquilo que não conseguimos enxergar. Tudo fica encoberto pela escuridão, e o pouco que sobra, uma sombra, um vulto, um ruído abafado, já é o suficiente para fazer o coração disparar. Agora imagina isso com o som de um cachorro latino para algo que você não consegue ver, por exemplo, mas que ele claramente está vendo. Tem relatos de cães que travam, que rosnam para o nada ou apenas fogem com o rabo entre as pernas em direção oposta à mata. E ninguém pode dizer com certeza o que eles viram. E é exatamente aí que o medo entra. Porque no interior, diferente da cidade, não tem poste, não tem vizinho do lado e também não tem câmera de segurança. Só tem você, a mata e o desconhecido. E é engraçado como que durante o dia parece uma paisagem de comercial de margarina e à noite se transforma num cenário completamente sinistro e desconhecido. E nem precisa de uma criatura mitológica para mostrar o quão bizarro é esse lugar. Mas se você acha que só as criaturas folclóricas assustam, é porque nunca ficou de frente com os perigos reais da natureza, como onças, cobras, javalis e diversos outros, todos esses sendo animais selvagens e hostis. E o ser humano, claro, continua sendo o predador mais perigoso da cadeia alimentar. O interior é comumente associado a um cenário para lendas, mas também é palco de crimes bizarros que, às vezes, nem chegam a ser noticiados. Casas afastadas, sem sinal, com portas de madeiras e janelas de vidro. E caso você venha pensar, mas aqui ninguém mexe com ninguém. Lembre-se que essa frase já foi dita por quem foi pego de surpresa. Casos como o do Jorginho, que brincava com o fato de uma onça rondar sua casa e dias depois foi encontrado devorado, mostram como o perigo ali é real e imediato. É a típica mistura brasileira, um pé no misticismo e outro na tragédia real. E é exatamente esse contraste que deixa tudo mais macabro. Um segundo você está almoçando com a família na varanda, e no outro, algo pode estar te observando da mata. Esse é o tipo de coisa que você só acredita quando vive, e quando vive, nunca mais esquece. E mesmo os que não acreditam em nada espiritual, acabam reconhecendo o peso daquele ambiente. Um exemplo disso é a chamada
chamadas Procissão das Almas. É uma daquelas histórias que, de tão populares, viraram quase tradição oral. São pessoas vestidas de branco, segurando velas e que caminham em silêncio por estradas de terra, enquanto rezam pelos mortos. A cena por si só já é suficiente para meter medo em qualquer pessoa, mesmo que você saiba o contexto. Mas a lenda por trás dela diz que se você tiver o azar de testemunhar essa procissão e olhar por trás das figuras, vai ver as almas que as seguem. Pessoas que já se foram, ou até mesmo pessoas que nem sabem que partiram. E dizem que quem vê nunca mais consegue dormir em paz de novo. Se é verdade ou não, pouco importa no final, porque o simples fato disso ser contado, recontado e vivido por pessoas diferentes em lugares distintos já te faz pensar se aquilo é realmente real. E na verdade, isso é o que mais assombra quem vive ou visita o interior, porque ali a gente não precisa ver para sentir. A energia da mata, o silêncio espesso, o desconforto que aparece do nada, tudo isso te empurra para um estado de alerta que a cidade nunca vai te proporcionar. E talvez esse seja o grande paradoxo da vida rural. Enquanto muitos fogem da cidade por medo do crime, da violência, da correria, acabam se deparando com outro tipo de medo, o primitivo, o visceral e o medo do desconhecido, a sensação de estar sendo observado mesmo estando sozinho, o desconforto de ouvir seu nome sendo sussurrado por uma voz que não tem dono, o frio na espinha ao ver pegadas que não são suas perto da porta de casa pela manhã. E isso é algo que nem precisa de explicação lógica, porque o terror verdadeiro, ele não mora no susto, no grito ou na cena grotesca. Ele mora na dúvida. Mora no momento em que seu cérebro pergunta se aquilo é de fato real, e você simplesmente não consegue responder. E é exatamente por isso que o interior do Brasil, com sua beleza selvagem, sua natureza intocada e suas histórias são tão fascinantes quanto assustadoras. O mesmo lugar que te dá paz também pode tirar o seu sono. O mesmo som do galo cantando ao amanhecer pode ser interrompido por algo muito mais sinistro quando a noite cai. E mesmo sabendo de tudo isso, ainda tem gente que romantiza o interior como se fosse um refúgio perfeito. E bom, talvez seja mesmo, mas isso não significa que ele seja seguro, porque a beleza do interior é justamente essa. Ele não disfarça absolutamente nada. Lá o perigo não se esconde atrás de muros altos ou câmeras de segurança. Ele está ali, no mato alto, no breu da estrada e na janela aberta. E por mais que a cidade tenha seus próprios terrores, como crimes, assaltos e o caos, nada se compara ao terror cru e silencioso da roça, porque lá, se algo acontecer, pode demorar dias até alguém notar. Pode ser que ninguém ouça os seus gritos, pode ser que só reste o seu rastro. Mas no fim das contas, o verdadeiro medo não está no que a gente vê, mas no que a gente sente quando sabe que estamos sozinhos, mas mesmo assim tem certeza de que tem algo ali. É por isso que o interior, com toda sua simplicidade, carrega um dos terrores mais sofisticados que existem, o terror da incerteza. Aqui foi o N. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.